Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos ler Eclesiastes 11 e 12. É a nossa meditação para o dia de hoje. Mas antes, curta aí o nosso vídeo, dá um joinha no vídeo. Esse é o termômetro, né, que você indica para nós aí se devemos ou não continuar aqui com os nossos devocionais. Compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas que você ama, né? Se você quer e deseja o crescimento delas, porque a palavra de Deus tem nos ajudado a crescer. Capítulo 11 começa assim, olha só, versão ACF de João Ferreira de Almeida. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Salomão, ele está falando de dinheiro, finanças, tá? Esse pão que ele está falando que é para lançar sobre as águas é para você investir o seu dinheiro em uma coisa sólida. É claro que ele está observando o que os egípcios faziam naquela época. Quando o rio Nilo, ele tinha o seu momento de cheia e ele tinha enchentes, né? Então os egípcios lançavam sementes de milho no rio, porque o rio o rio Nilo, que é uma das fontes essenciais do Egito, quando ele enchia, ele saía do leito, uma grande parte, né? Quando ele estava no tempo da seca, ele ficava um caminho bem mais estreito, mas quando ele enchia, ele alargava. Então, o que os egípcios faziam? Eles lançavam o milho nas águas do rio Nilo. Quando as águas baixavam, os milhos, aquele milharal, nascia por todo o leito do rio. E quando eles saíam de viagem, eles viam, então, toda aquela plantação de milho. Eu não sei se você já viu, você está andando na rua, asfaltada mesmo, de repente você olha no canto assim, tem um pé de milho. Eu já vi isso perto da minha casa. É asfalto, mas num buraquinho de terra que ficou ali, nasceu um pé de milho. Esse milho veio da onde? Veio com a correnteza da chuva. A chuva trouxe esse milho de alguma casa, caiu ali no sistema de água de chuva e a água de chuva levou para a rua e ele encontrou um buraquinho ali no meio do asfalto e nasceu e cresceu um pé de milho, né? Então eu já vi isso acontecer na rua perto de casa. Eu saía para caminhar e eu falava assim pro Azaf, olha lá, Azaf, olha o pé de milho ali. E deu milho, chegou a dar milho. Então os egípcios lançavam milho no rio Nilo, quando o rio Nilo estava com o leito bem largo, e quando vinha, né, quando passava aquela época chuvosa, o Nilo estreitava, e quando eles saíam de viagem, eles encontravam aquele milharal rio afora, e eles iam colhendo milho, comendo milho, né, enfim, era um dos alimentos principais que eles tinham naquela época, tanto para eles quanto para fazer farinha, para dar para os animais, para o gado, né? Então o milho era essencial. Então Salomão comparou aquilo como um bom investimento, né? Então você vê aqui na João Ferreira de Almeida, olha só, ele é bem claro aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Agora, olha só que interessante que diz na NTLH. Na NTLH diz assim, olha. Olha só o que diz da NTLH. Vou tentar ler aqui. Empregue o seu dinheiro. Deixa eu ver porque está ao contrário aqui para mim ler. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Olha aí, depois que eu termino o vídeo vira. Aqui para mim fica ao contrário, fica espelhado.
Empregue o seu dinheiro em bom negócio e com o tempo, olha aí, com o tempo, deixa eu ler aqui, você terá seu lucro. Então veja que uma diz, lança o teu pão sobre as águas, e a outra diz, emprega o teu dinheiro. Porque Salomão, ele está falando de um bom investimento. Ele está falando que você tem que empregar em coisas boas. Você tem que ter a direção para fazer coisas boas, né? Por isso está dizendo, lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar uma grande plantação, você vai descer pelo rio Nilo, você vai achar essa grande plantação. Então, comparando versão com versão, vamos continuar aqui, ó. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. NTLH. Agora vamos aqui, ACF. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Tá? Olha só aqui o que diz o versículo 4 na ACF. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, tem gente que fica observando o vento. Não vou plantar, tá ventando. Está comparando a um agricultor rural. Hoje é vento, não vou lançar semente, o vento vai levar a semente longe. Deixa eu ver, hoje não está tempo de chuva, não é época de chuva. Então eu não vou plantar, porque a semente vai morrer. Então ele está falando, quem fica observando o vento, não planta. Quem fica olhando a nuvem não vai colher nunca. Então olha que coisa interessante que Salomão está falando aqui, tá? Continuando. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra, ou seja, você não sabe qual delas vai frutificar. Então lance a semente, de manhã, à tarde, em todo o tempo. Lance, plante. Quem planta, colhe, né? Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Então viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que um dia estará morto, durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Então ele está falando aqui, ó, viva alegre durante todos os anos da sua vida, e mesmo que você viva muito tempo, lembre-se que você vai ficar morto muito mais tempo do que o tempo que você viveu, né? E aí ele está... Aqui a gente não sabe o dia da ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor Jesus. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser, siga os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Ó, faça o desejo do seu coração, viva, mas lembre-se de uma coisa: você vai ser julgado por tudo que você fizer, né? Não deixe que nada o preocupe ou o faça sofrer, porque a mocidade dura pouco tempo. Então tem gente que sofre antecipadamente. Tem gente que... O que é uma ansiedade? É a pessoa sofrer com aquilo que nem aconteceu, né? Então você tem que controlar, saber controlar isso, porque tem gente sofrendo com coisas que nem aconteceram ainda. Então ele está falando aqui, olha, não se preocupe com nada, com aquilo que te faça sofrer, pois a sua mocidade vai durar pouco. Lembre, aqui já é o capítulo 12, lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os maus dias
e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, tão cedo quanto os passarinhos que começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Então Salomão está falando, ó, quando você ficar velho acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então adore a Deus, lembra do teu Criador enquanto você estiver jovem, busca Ele, celebre a Ele, porque vai chegar um dia que você vai perder toda essa motivação, toda essa força. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como o pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Versículo 7. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então, aqui ele está dizendo, um dia você vai morrer, o seu corpo vai para o pó, o espírito, que é o fôlego de vida, tá? Não é a alma. O espírito é o nosso fôlego de vida. A alma é espírito mais corpo, alma vivente, tá? Então, o seu espírito, ele volta a Deus. O seu fôlego de vida volta a Deus e o seu corpo volta para o pó da terra. E ali ele fica aguardando o dia do julgamento. Aí, ele diz assim, o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Então veja que ele usa o seu conhecimento, a sua sabedoria, para ensinar o povo. Então tudo que você sabe, você precisa passar adiante. Não é bom reter a sabedoria com você. Passe adiante. E aí olha só o que ele diz aqui, versículo 13. Olha, ele faz um resumo de todo o livro de Eclesiastes. Ele diz assim, de tudo que foi dito, a conclusão é esta. 2 pontos. Tema a Deus, obedeça aos seus ensinos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, ele está dizendo, de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu analisei, eu cheguei a uma conclusão. Tema a Deus, tema Ele, porque nós teremos que dar conta de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em oculto, em segredo, daquilo que ninguém ficou sabendo, seja bem ou seja mal. Então, a conclusão de Salomão é temer a Deus. Amém? Nós estamos concluindo o livro de Eclesiastes, e de tudo que Salomão estudou, de tudo que Salomão pesquisou, de tudo que Salomão, ele pesquisou tudo, ele foi viver a vida. Você vai ver lá no começo do estudo, no livro de Eclesiastes, ele fala que ele plantou vinhas, ele plantou pomares, ele teve músicos, ele teve mulheres, ele teve comida, bebidas, ele fez de tudo, dinheiro, riqueza, de tudo, ele experimentou tudo na vida, ele estudou tudo que ele podia, ele estudou sobre a vida, sobre a morte, sobre casamento, tudo sobre a mulher insensata, o que é o homem procurar uma mulher insensata, seguir a ela. Ele estudou tudo isso.
e a conclusão que ele chegou é: tema a Deus. Temer a Deus. A Bíblia, ela diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando você começa a temer a Deus, você encontra sabedoria. Pensa nisso. Você é uma pessoa temente a Deus? Você é uma pessoa que tem a sua vida pautada no altar de Deus? Como está a sua vida? Para e pensa, porque isso é muito sério que eu estou dizendo para você. Um dia nós teremos que dar contas de nós mesmos, né? Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, como está a sua vida? Ele está dizendo, de tudo que foi dito, a conclusão é: obedeça a Deus, né? Tema a Deus, obedeça os seus ensinos, porque foi para isso que nós somos criados. E ele diz, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, até daquilo que nós fizemos em segredo. Seja bom ou seja mal. Ou seja, até das coisas boas você vai ter que dar conta a Deus. Tudo chegará um dia que será o acerto de contas. Pensa nisso. Pensa nisso. Tema a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e agradecemos pela Tua palavra que nos orienta e que nos alerta, que nos repreende a fugir daquilo que é mal, porque haverá um dia em que teremos que prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos. O acerto de contas há de chegar. Querendo a gente ou não, haverá um dia do acerto de contas. Por isso, meu Deus, ensina essa pessoa a ser boa, a praticar o bem, a ser justa, a praticar a justiça na terra, mesmo que isso gere desprazer para ele, porque nós teremos uma vida eterna para dar contas ao Senhor. Ajuda-nos a sermos guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que assim seja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.